Agora, bom dia a todos. A gente vai Bom então... dia. Bom dia. A gente vai então ler um pouquinho hoje sobre a concentração. Lembrem-se, né, que podem me interromper, questionar, compartilhar a qualquer momento. É evidente que a arte da meditação envolve ganhar domínio da mente. Isso nunca é uma tarefa fácil. De fato, esse primeiro requisito é talvez a mais difícil de todas as etapas para a maioria das pessoas. Portanto, não deveríamos ficar desencorajados se descobrirmos que não a realizamos muito bem no começo. Eu acho que essa condição aqui está meio equivocada no texto, né? A gente sempre descobre que não a realiza muito bem no começo. É natural para todos nós, né? É, entretanto, um aspecto essencial da prática da meditação em todas as suas etapas. E devemos estar preparados para trabalhar nela paciente e persistentemente. A concentração é tão básica na meditação que costumamos dizer que a meditação é, na verdade, a consciência prolongada. Assim, se quisermos de fato meditar, é essencial, é condição sine qua non que desenvolvamos a concentração. Claro que, né, em momentos pequenos, até que consigamos um pouco mais, até que a capacidade de se concentrar em algo seja tão ampla que seja possível penetrar no significado do objeto ao qual estamos concentrados, que pode ser a nossa própria alma, pode ser uma ideia, um pensamento semente, né? É a concentração desenvolvida, prolongada, que vai oportunizar, de fato, a meditação, aquele estado meditativo, onde a gente consegue penetrar no que está por trás das aparências. Tá? Então, é essencial, é o ponto que a gente deve procurar desenvolver com mais atenção, com mais habilidade, dentro de todas as etapas e processos meditativos. É ele que é a base para uma verdadeira meditação. O primeiro ponto a compreender é a diferença entre a concentração espontânea ou automática e a concentração deliberada e controlada. Elas são diferentes, tanto em natureza quanto no modo como funcionam. O que é chamado concentração espontânea é o funcionamento da mente sob o impulso de um forte interesse, desejo ou sentimento, que a mantém trabalhando segundo certa linha. Olha que legal. Um exemplo típico é o foco de um executivo, por exemplo, enquanto planeja e organiza. Outro exemplo é a concentração do estudante nos assuntos sobre os quais espera ser examinado, ou para uma prova, né, da escola ou de um concurso. Então, quando a gente tem uma motivação, né, é a chamada de concentração espontânea, né? Porque a gente tem um funcionamento sob um impulso que é, em geral, do nosso interesse. Então, é mais fácil a gente conseguir mobilizar os nossos recursos psicológicos para realmente colocarmos a nossa mente em foco, né? Então, tem um interesse que mobiliza, uma motivação que faz com que eu consiga me concentrar. E todos nós, eu tenho certeza, já experienciamos isso em algum momento, na nossa vida escolar, acadêmica, no nosso trabalho, ou mesmo em questões pessoais, planejando uma viagem, por exemplo, que a gente gosta tanto, né? Então, a gente tem sim a capacidade de se concentrar. Ela é de fato algo que também é da natureza da nossa mente. Só que muitas vezes a gente consegue se reconhecer nesse estado de concentração quando a gente tem uma motivação forte, né, que nos impele, que aí é o nosso interesse, aí a gente foca mesmo. Né? Não é exatamente esse tipo de concentração que a gente busca na meditação, mas é importante a gente reconhecer que ele existe e que sim é possível para a nossa mente se concentrar.
Aqueles que podem concentrar-se efetivamente dessa maneira, acreditam que o seu poder de concentração seja bom, mas a estão demonstrando apenas até certo ponto. A habilidade de manter a mente focada quando impelida por intenso interesse, necessidade ou medo não significa necessariamente que isso possa ser feito quando esse incentivo esteja ausente. Então, sim, é muito bom a gente saber que a gente tem essa capacidade, né, que é inata em nós, mas, ao mesmo tempo, é bom também a gente reconhecer que não é porque a gente consegue se concentrar quando a gente tem um interesse que, se a gente disser, se concentra a mente agora, isso vai acontecer, né? Não vai. Quando tentamos concentrar-nos em algum tema abstrato ou em algo que não envolva nenhum interesse ou benefício pessoal, achamos muito mais difícil. E frequentemente descobrimos que não temos nenhum controle real sobre as nossas mentes. Essa descoberta é humilhante, mas ela é salutar. Mostra o quanto somos presas de nossos impulsos. E, nesse sentido, somos negativos. Negativos no sentido de que algo externo toma nossa atenção, né? Então, esse algo externo, que pode ser um estímulo, pode ser uma impressão, né? Pode ser qualquer outra coisa, um desejo que vem de fora, então executa um papel positivo e a gente negativo no sentido de responder a ele, tá? Não no sentido negativo de ser ruim. E o processo todo de meditação é um buscar por se manter positivo, por se manter, ativo ou causal. Por isso que a gente fala que a meditação não deve ser guiada. Ela pode ser guiada em alguns momentos para seu desenvolvimento, no seu relaxamento. Mas o processo de meditação ele deve ser auto-iniciado. Então, mesma coisa em relação à concentração. Quando eu tenho um interesse, né, em geral, o meu corpo emocional, que é onde na maioria das vezes a nossa atenção está polarizada, quando ele tem um interesse, né, porque eu quero fazer uma viagem, eu quero passar nessa prova, né, aí é mais fácil mobilizar os meus recursos, inclusive a minha mente, para me concentrar. Agora, em geral, quando não há uma motivação do meu emocional, não há uma motivação sensorial, eu simplesmente parar e meditar, é difícil. Por quê? Porque a minha mente vai ficar na sua velocidade, nos seus interesses, buscando a minha atenção. As minhas emoções vão ficar, em alguma medida, querendo ser preenchidas. As minhas sensações querendo ser atendidas. Então, por isso que a gente fez o exercício antes, né? E o Roberto Assagioli coloca dessa forma no caderno de meditação criativa, que é para que a gente vá se desidentificando, a gente vá dessensibilizando, deixando de dar tanta força para as emoções, para os pensamentos, para as sensações, e comecemos a desenvolver o olhar do eu. O olhar do observador é essencial para o desenvolvimento da concentração. Tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma partilha, algum comentário, alguma dúvida? Treino diário, né, Paulo? É um treino diário. É um treino diário, porque do jeito que a nossa vida está estruturada, que a nossa sociedade está estruturada, a gente é multitask, né? A gente faz uma coisa aqui, outra ali, e é legal a gente ter esse desenvolvimento, é legal a gente saber que a nossa mente tem todos esses recursos. Mas, ao mesmo tempo, é também importante que a gente tenha, em algum momento do dia, essa pausa, esse momento, para se reconhecer em meio a esse turbilhão. Pera, sou eu que estou no comando, né? Eu não sou minha mente, eu não sou os pensamentos, eu sou aquele que pensa. Eu não sou as minhas emoções, eu sou aquele que sente. Eu não sou o corpo físico, eu sou aquele que habita um corpo físico. Alguém mais falou alguma coisa além da Tatinha? Não, eu só comentei que tá tudo ótimo. Ah, que bom. Então, em outras palavras, somos impulsionados
pelos impulsos, pensamentos, impressões externos. E não somos nós, em geral, o fator que escolhe, dirige, controla, por mais que pareça ser, né? Muitas vezes é o nosso próprio inconsciente que está aí no controle, né? Então, o nosso processo de conscientização passa também pelo desenvolvimento da concentração. Essa é a razão pela qual os interesses mais puramente mentais ou espirituais não têm o poder propulsor dos costumeiros interesses pessoais de nós, homens comuns. Outra razão é uma diferença inerente na natureza desses interesses. Os temas abstratos são mais sutis, são mais intangíveis para a mente captar e focalizar. Olha que interessante também, né? Pela própria natureza espiritual, né, de ideias, formas, pensamentos sementes, como a gente tem procurado trabalhar, isso tudo é muito mais abstrato. Então, a própria mente, se a gente não coloca, por exemplo, momentos de reflexão como esse na nossa rotina, a nossa mente ela não está habituada, ela não está sensível, ela não está responsiva a esse tipo de pensamento mais abstrato, a esse tipo de qualidade mais sutil. Então, coitada também, ela nem sabe como funcionar desse jeito. Por isso que é tão importante, além do processo meditativo, a gente ter sempre algum tipo de leitura que vai estimular a nossa mente abstrata à reflexão, à ponderação, a temas que são mais abstratos, que são mais sutis, que requerem uma pausa ali, requerem ficar um pouquinho mais com eles. Porque a gente vai treinando a mente para esse tipo de qualidade. Porque senão, quando a gente chega na meditação, ela nem sabe o que fazer, né? E a gente também não sabe o que fazer. Então, a gente precisa expor a nossa mente também a temas mais abstratos, mais sutis, a reflexões, a momentos de ponderação, para que a gente vá construindo, como a Tati dizia, né? Dia a dia, a gente vá também, além de treinando a mente a se concentrar, a gente dando substância, subsídio, para que a mente abstrata vá ganhando corpo, né? Então, os temas abstratos são mais sutis, são mais intangíveis para a mente captar e focalizar. Estando menos acostumada a esse modo de funcionamento mais sutil e difícil, a mente é naturalmente relutante em encará-lo e se desvia. Ela vai procurar colocar a nossa atenção em coisas que a gente tem que fazer. E a gente tem um monte de coisa para fazer. Ó. Todos nós estamos aqui, 6:30 da manhã, quase 7 horas. A gente está pensando em ir para o trabalho. O que eu tenho que fazer no trabalho? Então, é natural, a gente faz isso. Por isso que é importante ter essa pausa, ter uma organização, criar na rotina um espaço, porque senão a gente é envolvido nas questões do dia a dia e a gente perde o foco também do desenvolvimento mais sutil e abstrato da mente. É um novo tipo de atividade. E geralmente falando, qualquer tema novo ou nova área de conhecimento, obviamente, apresenta dificuldades no começo. As nossas mentes não gostam de começar a atuar em novos campos, naqueles com os quais elas estão familiarizadas. Muito trabalho já foi feito. Há alguma experiência, há conexões que tornam o trabalho mais fácil. Um novo tema requer muito mais concentração e esforço. E não é só a nossa mente, né? Nós somos assim, a gente prefere, em geral, ficar naquilo que a gente chama de zona de conforto, naquilo que a gente sabe que funciona, naquilo que a gente sabe que a gente tem alguma dominação, né? Que a gente sabe fazer bem, que a gente é reconhecido por fazer bem. Então, o desenvolvimento espiritual, ele requer também de nós esse desapego, esse desapaixonamento, porque a todo instante, como estudantes em desenvolvimento, né, no discipulado, na escola da vida, a gente vai precisar finalizar um ciclo e começar outros. Então, esse recomeçar sempre nos coloca numa posição de desconforto, sempre nos coloca de novo como aprendizes, sempre mostra de novo as nossas fragilidades, mas, ao mesmo tempo, dá-nos a esperança de
aprender coisas novas, de realmente reforçar o quanto somos neuroplásticos, o quanto podemos aprender, o quanto podemos exercer, né, esse nosso real livre-arbítrio, essa nossa real capacidade de mudar, a nossa real vontade, a nossa real consciência. Não é fácil, né? É um processo direto de aprender, me aperfeiçoar, deixar para trás. Para aprender de novo, me aperfeiçoar e deixar de novo para trás. E a gente vai seguindo esse fluxo. Não é fácil, mas é assim, né, que a vida nos leva sempre adiante, para que tenhamos novas experiências de verdade, para que aprendamos novas coisas, para que de fato nos desenvolvamos. São 7 horas, né, a gente está aqui no nosso tempo, e eu acho que seria bom a gente parar por aqui, a gente começa, na próxima semana a gente dá continuidade. Eu vou fazer só uma marcação aqui no nosso texto, para a gente não se perder. E eu queria abrir com vocês, como é que foi, como é que tá para vocês, alguma partilha de novo, algum comentário, alguma dúvida, sugestão. Tá excelente, Paulo. A gente está aprendendo muito. Todos, sempre, né, Tati? Porque ó, não é fácil a gente abrir mão, né, do que a gente já sabe, do que a gente é bom, para se expor, né, para expor as nossas fragilidades e realmente falar, putz, não sei quase nada. Foi difícil mesmo. Mas vamos lá, né? Vamos aprendendo. A gente tem essa capacidade de aprender, né? Ô, Paulo, Oi, a Tati. Tati. Gostei muito da meditação. Se puder disponibilizar, queria fazer mais vezes. Ai, Pode deixar. gostei muito do encontro de hoje também. De todos, mas hoje gostei demais da meditação. Achei que nesse começo aqui agitado, né? De ano, é muito legal se identificar um pouco da emoção, da agitação, né? Gostei. Super. Eu gravei até em separado para ficar mais fácil, né? Da gente usar quando quer. Eu vou pôr lá no YouTube. Daí a gente vê, faz separado. Não precisa o tempo todo. Que bom. Paulinho, Oi, Lu. só dando um exemplo. Oi. Dando um exemplo bem prático do que você falou hoje, quando houve a mudança do nosso grupo de meditação, né? Como foi difícil a gente, né, caminhar por um outro tipo, uma outra forma, deixar outros dias, sair do grupo, não sei o quê. Né? Esse é um exemplo perfeito para tudo que você falou aí. Super. Mas estava ótimo, obrigada. Que bom. Super, Lu. É isso. A gente tem que, né, ir fazendo esses movimentos e observando onde estão as nossas limitações, sempre com o intuito de não nos punirmos ou nos colocarmos para baixo. Eu não sou bom, eu não sei fazer isso. Não, é com um olhar bem prático mesmo, né? De, esse é um ponto aqui para eu anotar que eu preciso desenvolver. Então, quais estratégias eu vou definir para que eu possa alcançar, em alguma medida, um aprimoramento desse ponto? Sempre com esse olhar que deve nos motivar, né? Da autotransformação, de irmos adquirindo maestria em todas as nossas funções psicológicas, né? Especialmente as da mente, a gente vai ver bastante aqui ao longo desse ano. Muito bem lembrado.